Muito bem, vamos retomar a questão dos vistos. O Brasil voltou a exigir, então, vistos para turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos. A isenção tinha sido concedida pelo ex-presidente Bolsonaro em 2019, numa estratégia de tentar atrair mais turistas ao Brasil. Agora, o governo Lula acredita que a isenção não aumentou o número de estrangeiros visitando o país, mas o setor hoteleiro, aéreo discordam, estão em alerta, inclusive. E nós vamos conversar agora com o Bruno Mori, que é especialista justamente em hotelaria, para conversar conosco. Ô, Bruno. Bom dia, Marcelo Matos. Bom Agora dia, sim. Paulo Nobre e todos os espectadores da Jovem Pan. Prazer tê-lo conosco. A gente imagina o seguinte, né? É um momento aí que houve a pandemia, toda aquela questão de setores mais atingidos foi justamente o turismo, pelo isolamento social. E agora nós tivemos o primeiro carnaval sem restrições praticamente e uma expectativa de aumento justamente em relação ao turismo. Como é que o senhor recebe então essa notícia? Até que ponto ela vai de fato fazer com que menos turistas visitem o Brasil? Olha, primeiro a gente precisa olhar da análise do ponto de vista mundial, né? O turismo, ele em 2019, antes da pandemia, recebia 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo e gerou 1,8 trilhões de dólares de exportações. Para ver o tamanho, ele representa mais de 10% do PIB do mundo e representa mais de 10% de todos os empregos, só considerando a cadeia direta, né? Nós estamos falando direta, hotelaria, gastronomia, transporte, compras, né? E depois disso, nós vamos para todo um momento. Nós praticamente, dos 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo, durante a pandemia, chegou a cair para 200 milhões, e depois ele foi retornando já o ano passado, ainda não tem os dados totais de 2022, um país, por exemplo, como a França, que em 2019 recebeu 95 milhões de visitantes, já vai ficar muito próximo a 85, e nos próximos anos retomar. E países assim como o México, que em 1994 tinham 4 milhões de turistas estrangeiros, igual ao Brasil, e em 2019 o Brasil estava com 6 milhões, o México chegou a 45 milhões de turistas. Mas qual foi uma das principais medidas e por que é tão importante e tão relevante a questão do visto? A principal medida lá nos anos 90 foi o México tirar a exigência do visto do americano para turismo. E continuou tendo a exigência do visto do mexicano para entrar nos Estados Unidos, porque eles queriam entrar para trabalhar e não para a questão de gerar turismo. Então, hoje, continua tendo o visto para o mexicano entrar nos Estados Unidos, mas não tem mais o visto americano entrar para o México. Ora, qual que é a ideia disso? A ideia disso é você trabalhar assim como a gente trabalha na economia, muito forte, que é do agronegócio no Brasil. A gente tem que tirar barreiras e criar incentivos de exportação. E turismo é um produto de alta exportação. Então, olha só, 4 milhões para 45, 4 milhões para 6, 2094 para 2019, 94 para 2019, Brasil e México, com uma medida. É claro, o México fica do lado dos Estados Unidos, sim, mas aí foram criadas campanhas mercadológicas, uma série de outras coisas. Tirando, então, e considerando que o principal turista internacional que o Brasil recebe é a Argentina, que está do lado, segundo é o americano. E quando você tem uma exigência, e é aquela coisa, você quer exportar mais, você tem que criar benefícios para que venha. Então, porque quando um turista estrangeiro vem para o Brasil, nós estamos exportando. É a mesma coisa de vender 1 tonelada, 10 toneladas de agronegócio, é ter um turista estando aqui dentro do Brasil, né? E ele gasta e o dinheiro começa a circular diretamente na economia. Por isso que essa medida é muito infeliz. O Brasil deveria tirar, querendo exportar e querendo trabalhar o Brasil como um grande potencial de exportador e transformar o Brasil uma grande potência mundial de atração de turistas estrangeiros, retirar os vícios de todos, assim como nós temos retirados vários impostos para exportação, porque o turismo é um produto de exportação. O Bruno, eu queria saber de você que está sempre observando, eu tenho certeza disso, observando os dados, os números dos turistas que vêm de fora aqui para o Brasil. Eu queria que você desse um panorama de como que está esse número agora. Os turistas têm entrado, o meu amigo aqui, Marcelo Matos, lembrou bem, tivemos o Carnaval, tivemos um número positivo de turistas aqui no Brasil? Sim. Primeiro, nós temos um turismo interno, então nós estamos falando assim, o turismo interno do Brasil ele já é muito amplo.
Afinal de contas, nós temos 220 milhões de habitantes. Se todos eles fizerem uma viagem por dia, são 220 milhões de viagens que acontecem. Mesmo aquela viagem da pessoa que pega o carro e vai até o litoral, isso também é considerado uma viagem de turismo, especialmente se ele dormir. Então, o fluxo de turismo de carnaval, ele já deu grandes, ele já, principalmente no litoral, ele chegou praticamente a 100% de pessoas de ocupação, e disso é um dos principais fatores de trazer, inclusive, o turismo internacional. Então, dentro do Sambódromo do Rio, de São Paulo, na Bahia, em vários outros lugares, você tinha pacotes de agências e operadoras internacionais que já vendem um turismo de visitação, assistindo dentro de um camarote e valores expressivos para a economia. Então, esse turista ele ficou no hotel 5 estrelas, pagando R$2.000 a diária, depois ele ia jantar e gastava R$300, R$400, aí ele ficava num camarote que às vezes custava R$5, R$10.000, e esse dinheiro já começou a circular. Isso gera emprego, isso gera renda. Então, esse fluxo de turistas, e principalmente o estrangeiro, ele chega dos Estados Unidos, ele chega da Europa, ele chega da Ásia, né? Então, se você pega, por exemplo, os turistas do Japão, onde foi tirado o visto, aonde eles vão? Eles gostam do turismo de lazer, o turismo ligado à natureza. Então, o maior fluxo de japoneses que vem aqui para o Brasil vão para lugares como Foz do Iguaçu, vão para lugares como a Amazônia, como o Pantanal, e é um turismo sustentável. Eles são pessoas que vêm gastar, gostam de cultura, ficam hospedadas, gastam bastante dinheiro e com isso traz bastante emprego. Se o Brasil tivesse, por exemplo, que trabalhado do ponto de vista do México, o turismo como produto de exportação, e tivesse com 45 milhões de turistas estrangeiros, como tem no México, por exemplo, nós precisaríamos ter pelo menos mais 20 milhões de pessoas trabalhando para atender esse pessoal. E com 45 milhões de turistas, nós estamos falando de chegada de quase 50 bilhões de dólares de exportações com o turismo. E hoje nós estamos na casa de 6 a 7. Então, o visto, na verdade, não só tem que não ter para Canadá, Estados Unidos e Austrália como Japão, como também ele tem que ser revisto para todos os outros países que tenham visto. Porque qualquer medida que a gente possa ter de fortalecimento, de atração de turistas no Brasil, é uma forma de fortalecer esse mercado, diminuir o déficit de balança comercial, porque hoje, se nós recebemos 6 milhões de turistas estrangeiros, mais de 20 milhões de brasileiros vão para fora. Bruno, e Paulo, imagina o turista chega aqui nos Estados Unidos, ele vai trocar a moeda dele, o real, ele traz o dólar 5, o euro 6, a libra, o pound lá da Inglaterra 6,5, 7. Quer dizer, então, as condições são muito favoráveis, o Brasil tem muito também a oferecer, evidentemente. Agora, eu queria que você falasse, claro que é muito favorável para quem pudesse vir para o Brasil, as questões financeiras, mas qual que é o impeditivo também, Quer dizer, a violência, de fato, assusta e afasta muitos turistas aqui do país? Olha, isso é uma coisa bem interessante. Você tocou num ponto perfeito, Marcelo. Porque o que acontece? Primeiro, o que a gente tem que colocar? O Brasil é o primeiro do ranking mundial, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, e agora comprovado de novo em Davos, que é o primeiro de potencial de recursos naturais para atrair turistas. Então, nós temos o maior potencial. Países, por exemplo, como a Espanha, investiram 500 milhões de euros na promoção de turismo. Países, por exemplo, como a França, praticamente 450 milhões, e o México ele investe 500 milhões de dólares para atrair turistas para o Brasil. Então, o que acontece? Qual é o primeiro fator? Primeiro, criar condições para transformar o Brasil como um país exportador. Então, são medidas. Então, se você pega, por exemplo, países como Singapura, que tem 6 milhões de habitantes, receberam 26 milhões de turistas estrangeiros. E, com isso, eles conseguiram fazer mais de 30 bilhões de dólares de exportações. Quais são as medidas, então, que nós precisamos fazer? Primeiro, assim como o dólar, você colocou perfeitamente. Então, se a pessoa vem para cá, ela vai ficar num hotel 4 estrelas, pagando em torno de $50. Então, ele vai conseguir fazer um passeio dentro de uma duna ou visitar um museu. Se você pegar o máximo, a entrada não está mais que R$10, significa $2 de entrada. Para você entrar no museu em Nova York, você vai gastar pelo menos $10 a $15. Então, está muito barato para ele vir. Então, se ele comer num restaurante aqui no Brasil de alto padrão,
que vai sair 200 a conta, vai estar pagando o quê? $50, e aí você está comendo num fast food quase dentro dos Estados Unidos ou dentro da Europa. Então, é uma grande oportunidade. O que precisa ser feito alinhado? É o quê? Uma campanha de fan tour, trazendo as grandes operadoras, agências mundiais que trazem esse fluxo. É participar de todas as grandes feiras internacionais, divulgando os produtos do Brasil, divulgando o que o Brasil tem. É mostrar para o mundo inteiro programas que mostrem as coisas boas que o brasileiro como receptivo, os atrativos naturais, a beleza, a receptividade, o preço, né? Isso são coisas importantes. A questão da segurança. E aí eu vou voltar, eu vou voltar, exemplo do México. O México tem índices de assassinato, roubos e sequestros muito maiores que o Brasil. Mas por que ele consegue receber? Porque ele cria zonas turísticas seguras e faz um programa de venda do turismo internacional muito eficiente. Bruno Mori trazendo os dados do turismo no Brasil, mostrando também a preocupação dele em relação à exigência do visto dos turistas que vêm para cá. Bruno, muito obrigado. Bruno, especialista em turismo, especialista em hotelaria. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de novo. Conto com você aqui mais uma vez aí nos próximos dias. Valeu. Muitíssimo obrigado, Paulo. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos da PAN.